Amém, 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 amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, a graça e a paz. Muito boa noite para você que está conectado. Hoje, excepcionalmente, somente transmitindo pelo YouTube. Você que está aí, entrou no horário da nossa resenha devocional, seja muito bem-vindo. Nossa resenha devocional que nós estamos ministrando nesses dias, desde o dia 12 de outubro. Vamos juntos aí no período de 3 semanas, sempre de segunda a sexta-feira, às 21 horas. E hoje queremos compartilhar o tema: não troque a graça pela lei. Ou espiritualidade ou religiosidade. É sobre isso que queremos falar. E eu inicio dizendo que a graça não foi de graça. Meu convidado hoje, pastor Edson, da Igreja Pedras Vivas, em Manaus. Seja muito bem-vindo, pastor Edson, muito boa noite. Amém, pastor. Glória a Deus. Realmente, a graça não é de graça. Nós temos que ter muito cuidado para que não venhamos a perder, né, essa essência, né, do Evangelho. Então, é uma advertência que Deus nos é colocado, né, para não distorcermos essa palavra, né, e sejamos edificados cada vez mais. Amém, amém. É isso aí. Muito bem, começamos aí e quero dizer para você que hoje a live, ela não é ao vivo, né? Lamentamos, né, de não estarmos fazendo ao vivo hoje, tivemos algumas incompatibilidades de horário, inclusive era para estar conosco também o pastor Tiago, mas tivemos dificuldade de alinharmos agendas e tivemos que antecipar essa live fazendo a gravação. Então peço já para você de antemão desculpa por nós não estarmos fazendo ao vivo, excepcionalmente hoje. Mas olha só, segunda-feira voltamos com as nossas lives ao vivo. Semana que vem será a nossa última semana das nossas lives, sempre às 21 horas. Amém? Muito bem, hoje nós vamos compartilhar o tema espiritualidade ou religiosidade? Trocar a graça pela lei. Porque só falar trocar a graça pela lei, né, não é apesar de ser um termo comum, mas eu quero bater nessa tecla: a espiritualidade versus a religiosidade. Olha só, o apóstolo Paulo, ele escreve para Gálatas, né? Tá lá a carta, a epístola aos Gálatas, que era uma igreja que se reunia lá na Galácia. E a preocupação de Paulo ao escrever esta carta para os irmãos de Gálatas era que eles começaram do modo certo, contemplando a Cristo, né? A justificação por meio da fé. No entanto, né, com o passar do tempo, alguns ensinos judaizantes começaram a ser praticados no meio da igreja. Então, ao invés de contemplar a espiritualidade, começaram então a contemplar a religiosidade. E eu começo perguntando, pastor Edson, para você, qual é a diferença entre espiritualidade e religiosidade? O apóstolo Paulo escreveu lá para Gálatas, essa carta é justamente combatendo isso, né? Combatendo a religiosidade para que os irmãos voltassem à espiritualidade. Mas eu quero ouvir a sua definição de espiritualidade e qual a definição de religiosidade. Vamos lá. Amém, pastor. Começar pela religiosidade, né? Paulo ele escreveu, né, essa advertência aos Gálatas, né? Porque ali eles estavam abandonando, né, o evangelho da graça e na Bíblia havia mudado. Paulo, né, fala isso claramente, né? Que o evangelho da graça não é simplesmente uma mensagem, né? Ele é o evangelho, né? Então, assim, religiosidade, no caso aqui, eles estavam ali deixando, né, de exercer o espiritual, né, indo mais para a carnalidade. Eles não aceitavam, né, não estavam assim, para mim eu acho assim, né, não estavam aceitando assim a mensagem da graça, estavam se negando, né, porque o evangelho é a graça, e a graça como acabou de falar, ela não é uma mensagem, ela é o evangelho, né? Então, a graça, ela é a pessoa que é Cristo.
E Certo, Cristo mas é, pastor Edson, peraí. Mas a sua definição, qual é a sua definição de espiritualidade e qual é a sua definição de religiosidade? A sua definição que o pastor Edson entende do que seja a espiritualidade e o que é religiosidade. pastor, espiritualidade, né? Nós estarmos mais convictos, né? Que o Senhor Jesus Cristo, né? É o nosso centro, né, espiritual, nós estarmos sempre alinhados, né, a graça do Senhor Jesus, né, espiritualmente. E religião é simplesmente, tipo assim, os fariseus, né, eles eram voltados ali para a religiosidade. Nós cremos que eram tipo descrentes, né, eram muito religiosos, levavam mais para o lado da lei, né. Certo. Então, mais ou menos isso, pastor. Certo, vou tentar ajudar. Vamos lá. A minha definição, religiosidade, né? O senhor colocou aí o exemplo dos fariseus. Qual é a minha definição de religiosidade? São aqueles que contemplam os seus atos, suas obras, seus rituais, na expectativa de conseguir algo de Deus ou na expectativa de que estão fazendo para receber algo em troca, né? Então, religiosidade é a expectativa de eu contemplo o que eu faço para conseguir algum benefício, alguma bênção, uma dádiva, o que seja. Já a espiritualidade é a contemplação da pessoa de Cristo. Então, a espiritualidade eu já contemplo uma pessoa, enquanto na religiosidade eu contemplo as obras e os rituais. Essa é a minha definição de espiritualidade e religiosidade. E é muito complicado porque quando a gente fala somente sobre graça, fé, religiosidade, fica um pouquinho subjetivo. Então, eu quero trazer um pouquinho para você, amigo que está aí conosco aí no YouTube, para sermos um pouquinho mais objetivos nesse sentido, porque nós podemos cair sim numa religiosidade. Olha só, é falado muito da religiosidade daqueles que adoram uma imagem, daqueles que se apegam a rituais, mas um crente, um cristão, ele também pode se apegar a rituais. E aí, quando ele se apega a rituais, ele está então abandonando a graça e indo para a lei. Mas eu não quero ficar aqui no termo abandonar a graça e ir para a lei. A terminologia que vamos usar aqui é a espiritualidade, que é o relacionamento com a pessoa de Cristo, versus a religiosidade, que é o meu relacionamento ou contemplação, as minhas obras e rituais. Pastor Edson, para o senhor, que tipos, né, de rituais ou contemplação de religiosidade um cristão que se denomina cristão evangélico, ele pode praticar? O senhor consegue identificar algum ritual ou obra ou comportamento religioso dos cristãos denominados evangélicos? Pastor, ritual não, né? Eu creio que o cristão mesmo, ele nascido de Cristo Jesus, não tem nenhum ritual, né? Mas sim adorar o Senhor, né? Glorificar o nome do Senhor, né? Eu creio nisso, né? Que nós, como cristãos, realmente nascidos em Cristo Jesus, nós não temos como ter rituais, né? E nem nos apegar em nada material que nos leve a uma adoração de ídolos ou algo parecido, né? Certo. Mas olha só, pegando isso aí, adoração de ídolos. Mas um cristão, vamos lá, vamos pegar um comportamento de um cristão que se denomina evangélico, que ele acredita que a bênção para ele só vai vir se ele for para o monte. Veja, note, não tenho nada contra ir ao monte, eu vou ao monte, mas quando ele coloca que a bênção está vinculada ao fato dele ir para o monte, isso não é uma espécie de ritual? Sim, pastor. Verdade. Então tem ritual. O cristão que se denomina evangélico, ele tem seus rituais, né?
Ah, não, eu tenho que ir para o monte. Não, essa bênção não veio porque eu não fui para o monte. Isso é uma espécie de ritual. Então, ele está deixando a espiritualidade para colocar aí a religiosidade no monte. Tem aqueles que também cristão denominado evangélico, que eles falam assim, aí eles criticam. Não, não tem que ir para o monte, esse negócio aí é tudo emocional. Aí eles já faz um vínculo a simplesmente leitura da Bíblia ou a teologia calvinista reformada. Novamente, olha só, vem um ponto, né, de religiosidade, onde ele vamos dizer assim, olha, não, a questão é o cristão tem que aprender a palavra, né, tem que exercitar, tudo isso, olha, note, há um equilíbrio. Temos que ir ao monte, temos que ter a vida espiritual de oração, temos que ler a Bíblia e tal. Mas quando ele se apega e defende, né, da mesma forma como um cristão que se denomina pentecostal, ele defende nos aspectos do carisma, tem um cristão que se denomina reformado calvinista, que ele defende, né, as ideias de Calvino como se fosse a ideia de Cristo. Isso também é religiosidade, não é não, pastor Edson? Os dois comportamentos estão errados. Quem defende, né, só o lado pentecostal e só o lado calvinista, não é não? Sim, pastor. E assim, os mestres, né, judaizantes, eles estavam ensinando que eu e o senhor, no caso nós, né, nós todos, certamente nós somos salvos pela fé, mas precisa manter a sua salvação pelas obras, né, ensinavam isso. Né? E isso aí é uma mentira, né? A salvação, a manutenção é tudo por meio de Cristo. Né? A carne humana sempre quer tomar os créditos, né? Isso. Mas Deus não lhe dá nenhuma, quer dizer, Deus não lhe dá nenhum glória, né? Toda a glória é dada ao Senhor Jesus. Sim, olha só, o senhor me faz lembrar que é o seguinte, olha só, como um cristão pentecostal, fui salvo pela graça, mas olha, tem que ir ao monte. Então ele está colocando mais alguma coisa. O cristão que se denomina reformado calvinista, não, olha, é salvo pela graça, mas olha só, tem que fazer teologia, tem que conhecer mais a Bíblia. Então, a partir do momento que a pessoa ela acredita que é salvo pela fé, mas precisa fazer mais alguma coisa, então ela está trocando a graça pela lei. Mas eu sei que quem me ouve falar isso pode achar assim e ficar confuso. Poxa, então o que eu vou fazer? Perceba, irmão, você tem que ler a Bíblia, tem que estudar, tem que, quer aprofundar, inclusive nós vamos iniciar um curso de teologia, tem que ir para o monte, tem que buscar os dons de línguas. Mas o ponto aqui não é o fato de fazer, o ponto aqui é a motivação do que eu faço. Então, pegando aqui os pontos do apóstolo Paulo quando ele escreve para os Gálatas, os irmãos começaram crendo, mas ao crer, eles começaram a fazer algumas práticas judaizantes. Então, tinham que crer, mas fazer alguma coisa. Então, tem aqueles irmãos que colocam assim, olha, Deus faz a parte dele e agora você tem que fazer a sua parte também. Mas quando as pessoas colocam assim, você tem que fazer a sua parte também, ele está dizendo, olha, você tem que fazer as suas obras. Então manter a salvação, a santidade, você tem que fazer suas obras. Nós fomos salvos em Cristo Jesus e por meio de Cristo nós somos salvos para as boas obras. Então primeiro é Cristo, depois as boas obras. Não é isso? Ok. Pastor Edson, seria isso mais ou menos? Como que o senhor ensina em sua igreja, aí na Pedras Vivas, né? Um irmão que acabou de se converter, o que o senhor ensina para ele? Olha, a salvação, ele veio então, foi salvo, não porque ele realizou um jejum, não porque ele orou, não porque ele subiu ao monte, ele foi salvo porque creu na mensagem que através de Jesus Cristo, ele é perdoado dos seus pecados. E agora? E a manutenção da salvação? E a questão da transformação do caráter? Como que isso acontece? Amém, pastor. Né? Nós logo que o irmão se converte, né? Nós, para passar pelo encontro, nós realizamos ali a consolidação dele. Né? E muitas vezes, o que é que nós temos quando nós venhamos assim do mundo, né? O linguajar popular?
Nós cremos que tudo tem um preço, né? Tudo tem para nós adquirirmos as bênçãos do Senhor, nós temos que pagar algo, né? E isso aí é mentira do diabo, né? Nós cremos que nós somos merecedores, filhos, né? Fomos eleitos filhos de Deus, através de Jesus Cristo, e cremos que a graça já nos foi dada lá na cruz, né? A mensagem da graça é que nós pregamos hoje, né? Então, muitas vezes as pessoas rejeitam, né? Esse modo como nós relacionamos, né? A graça do Senhor, e cremos que tudo isso faz Pastor Edson deve estar recebendo uma ligação no seu aparelho celular, por isso perdemos o contato. Estamos ao vivo aqui. Opa. Tranquilo, pastor Edson, pode continuar. De conexão. Não, tranquilo. Deve estar recebendo uma ligação aí. Tranquilo. Vamos lá. Sim. Já recusei. Pois é. Então as pessoas vêm com essa mentalidade, né? Que precisam pagar algo. E nós falamos isso ao novo convertido, né? Que ele é merecedor, é uma nova criatura em Cristo Jesus. E muitos acham assim, mas eu vim e preciso logo deixar tudo. Não, no passo a passo, né? Vai deixando as coisas do mundo, né? Vai colocando de lado. Isso aí é um processo que é feito. Então, o que é que nós ensinamos, né? Que hoje ele é merecedor da graça, Cristo pagou o preço na cruz. Isso não quer dizer que ele está livre para pecar, que ele está livre para fazer algo irregular, né? Mas que hoje ele é merecedor da graça, né? E muitas vezes nós temos resistência em relação a isso, né? E interpretar mal e concluir essa questão da graça, né? Mas nós colocamos isso, que hoje ele é merecedor, que ele foi salvo na cruz ali, os pecados não faz mais parte da vida dele, né? Então nós temos essa visão, né? De colocar que hoje ele é filho e é merecedor das graças do Senhor Jesus. Salvação. Agora, olha só, tem pessoas que ao ouvir essa mensagem que o Senhor ensina, né, na sua igreja, nós pregamos, tem pessoas que dizem, eu não aceito essa mensagem da graça, eu não aceito, não acredito, é só isso, né? é só crer. Pois é, mas Jesus, ao vir fazendo discípulos, ele ensinou os discípulos a crerem, e ensinou os discípulos a negarem a si mesmo, e a seguir a Jesus. Então, a partir do momento que a gente ensina a pessoa, negue a si mesmo e siga esses 7 passos para você conseguir a libertação. 5 passos para você fazer isso. Segredo da chave da bênção. Então, a partir do momento que colocamos isso, a glória já não é de Cristo. A glória é do homem. Olha, ele conseguiu essa bênção porque ele seguiu os 7 passos. Ele alcançou essa libertação porque, olha, ele descobriu a chave, o segredo, mas a glória é somente de Cristo. Paulo, que escreve a respeito disso, note, gente, Paulo jejuou, Paulo estudou, Paulo fez tudo o que nós estamos dizendo aqui. Não estamos falando para você que você não tem que estudar, que você não tem que jejuar. Nós agora estamos em jejum. Nós estamos orando e jejuando, mas não estamos jejuando e orando para alcançar uma bênção. Não, é porque nós cremos que Cristo habita em nós, que nós estamos disciplinando a nossa alma para ela ser transformada. Nós estamos contemplando a Cristo, nós estamos contemplando uma bênção que queremos alcançar. Esse é o ponto que difere a religiosidade da espiritualidade. A espiritualidade tem o R do relacionamento com Cristo, enquanto que a religiosidade tem o R do relacionamento com os rituais e obras, né? Então é isso que nós devemos estar atentos, prestar atenção. A justiça, quando dissemos a justiça, estamos dizendo, olha, a obra foi realizada por meio de Cristo. Precisamos sim estudar, precisamos sim orar, mas cuidado com a motivação. Qual o motivo? Por que você está jejuando? Por que você está estudando? É para alcançar tal bênção? Ensinamos então, olha só, sobre a santidade. Precisamos e queremos alcançar a santidade. Mas aí, olha só,
a pessoa fala, não, mas para alcançar a santidade você tem que usar aí a pessoa prega sobre usos e costumes, prega a respeito, ó, você tem que abandonar isso, você tem que abandonar aquilo outro. Então passa a ser uma pregação, né, moral. E dessa forma que a sociedade, às vezes, enxerga o cristão como um moralista. Você acredita nisso, pastor Edson, que muitas vezes a sociedade pode nos enxergar como pregadores da moralidade e não pregadores do Evangelho da Graça? Às vezes podemos cair nesse erro, né, não? Sim, pastor, com certeza, né? O rojão popular, né? O dizer popular que nós somos taxados de santos, né? Sim. Santão, né? Então, assim, nós estamos à mercê disso aí mesmo, que o senhor acabou de mencionar, né? Estamos taxados, né? Até colocados numa situação perante o mundo que somos merecedores mais do que os outros. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? A questão aí. Sim, olha só, os pregadores da moralidade eles focam o que? A sua obra, o que você tem que fazer. Enquanto que quem prega o Evangelho da Graça prega para você focar em Cristo. E à medida que você tem a fé em Cristo, cresce nesse relacionamento com Cristo, irmão, a bênção da capacitação para você andar em santidade, ela vem como resultado. Então, olha só, a chave, eu quero dizer, até citar uma frase que está no capítulo do livro de hoje. A chave para alcançar essa geração não é tentar criar leis para impedir o pecado, porque isso é inútil. A chave para alcançar essa geração não é tentar criar leis para impedir o pecado. A chave é ir até as pessoas e demonstrar através de obras poderosas, demonstrar o comportamento, demonstrar as atitudes como de Cristo. Os religiosos fariseus, como o pastor Edson falou, na época de Cristo e também aqui na época de Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, o que eles pregam? A moralidade. Os fariseus religiosos pregaram a moralidade, então queriam tacar pedra naquela mulher adúltera. E como que vai alcançar? Como que as pessoas vão querer se tornar, vão se converter àquela mensagem se a pregação é atacando, né? Somente uma pregação moral? E olha, tem muita gente que é muito mais, tem um comportamento às vezes melhor do que um cristão. Então não é a pregação da moralidade que me leva à santidade ou que me leva à salvação. Acho que no tocante à salvação todo mundo, né, é unânime em crer que a salvação é pela graça, é o fato de você acreditar em Jesus. Mas o grande debate aqui é a santificação. Ainda há um debate, não, mas para a santificação é necessário fazer alguma coisa. E nós estamos pregando que para a santificação é necessário você crer. Como resultado do crer, Deus vai te capacitar para você fazer a obra. E aí, o fato de nós sermos pregadores moralistas, leva as pessoas a se distanciar deste evangelho que nós estamos dizendo, que é o evangelho da graça. Então, não basta pregarmos sermões moralistas, darmos testemunho moralistas. Você está lá na rodinha do seu trabalho ou da escola e de repente tem uma pessoa lá falando, né, sobre o futebol, sobre a novela, sobre um filme, e aí você... Olha só na religiosidade. Não, isso aí eu não ouço, não, isso aí, né, eu não é contra os meus princípios, contra a minha religião. Isso aí só faz afastar as pessoas. Então, nós temos que demonstrar o que? O Evangelho da Graça através de atitude, não só de mensagem. Como que faremos isso? Pastor Edson, como que faremos isso? Demonstrar às pessoas para atraí-las, né? Porque pregando a moralidade nós distanciamos das pessoas. Mas como podemos atrair as pessoas expressando a espiritualidade? Como que poderíamos fazer isso na prática? Pastor, algo, né, que o senhor falou. Às vezes nós estamos no meio, né, de pessoas que não são cristãos, né? E eu tiro assim eu faço parte de uma cooperativa. E lá são poucos que estão cristãos lá. Nós temos 4 ou 5 mais ou menos. É por aí assim. E então nós
Quando nós estamos ali, que eu vou ali para aquela parte de manutenção do carro lá, é, nós escutamos vários relatos, né? De as conversas assim, e que não condiz, né, com o nosso caminhar. Certo. Mas ali eu não estou ali para julgar eles, né? Isso. Eu não Legal. estou ali para. Estou ali justamente para mostrar, né, a luz de Cristo, né, na minha vida e para mostrar para eles também, né, a graça, né? E muitas vezes nós estávamos lá, tem uma um que faz parte lá, sempre ele é muito moralista, né? Ele chega lá discriminando que eles estão errados, é, é pecador, vão para o inferno, né? E às vezes eu fico refletindo, não, mas não é assim. Não é assim que nós devemos tratá-los, né? Devemos orar por eles, devemos ir até eles, né? E mostrar a palavra da salvação, mostrar a eles que Cristo os ama, né? Cristo ama eles, né? Uhum. Então nós não devemos jamais, né, quando estivermos em rodas assim, julgá-los, condená-los e falar simplesmente da graça, né? Da graça de Jesus Cristo por ele, né? Como é que foi Sim. pago o preço lá na cruz pela vida dele, que é muito preciosa, né? Sim, concordo, pastor Edson, concordo. Ao invés de irmos às pessoas e julgar, devemos, na verdade, ir a essas pessoas, né, e demonstrar o perdão de Cristo, né, nos relacionar com essas pessoas, claro, não nos sentarmos à roda dos escarnecedores, mas não nos tornarmos zombadores como eles. Da mesma forma como o É, senhor falou, né? O cristão que julga, prega moralidade para o não cristão, às vezes temos isso dentro das nossas igrejas, cristãos, irmãos que julgam um ou outro, né? Então o cristão julga a sua vizinha, julga o seu vizinho, julga aquele irmãozinho dentro da igreja. E aí como fica a mentalidade de uma pessoa dessa, que é julgada? Ele peca, ele pastor, erra, e aí ele pensa, pô, eu não vou naquela célula, eu não vou naquela igreja, porque eu errei, né? Os irmãos lá são muito santos, eu ainda sou muito pecador. Então veja, isso distancia. A religiosidade apenas distancia. E aí o que esse irmão que está pregando essa moralidade, ele está acreditando? Ele está acreditando que isso é o evangelho. Então ele está trocando o evangelho, o ouro, que Cristo pagou o preço, por o evangelho que é bronze, onde ele é quem faz, né? O senhor ia dizer alguma coisa, pastor Edson? sim, sobre ainda lá onde eu participo da cooperativa, Aham. tem um senhor, né, que os mecânicos me falaram uma vez assim, e quando eu chegava perto dele, ele se afastava, né? Mas por quê? Ele sabia que eu era cristão, né? Aham. Pregava a palavra do Senhor, prega a palavra do Senhor. E aí ele se afastava. E ele disse, não, com esse daí eu não quero conversa, ele é metido, ele só quer ser. Mas aí o que que aconteceu, né? Eu não sabia disso ainda, mas eu fui me achegando a ele, né? Fui conversando e hoje ele é meu amigo, né? Hoje Legal. ele não tem mais essa visão, né, que ele tinha a meu respeito, né? De uma pessoa que queria assim, se colocar no pedestal e nada disso não. Eu demonstrei ele humildade, né? Passei a conversar com ele. As conversas que ele tinha muito fora de contexto, hoje ele, quando eu estou presente, ele já tem uma conversa mais branda. Então isso aí é o testemunho. Também o que influencia muito é o Sim, nosso testemunho, né? sim, Perante essas pessoas aí. sim, É, demonstrar que nós não somos religiosos, né? Apesar de nós crermos, né, que nós não devemos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas seguir uma linha. Mas nós sim. devemos nos mostrar essas pessoas, né, como ser humanos também, que nós somos falhos também, né? E nós não estamos ali para julgá-los, né? Não estamos ali para condenar, mas Uhum. sim demonstrar a grandeza, né? A luz de Cristo na vida deles. Perfeito, pastor Edson, perfeito, eu concordo. Perfeito, esse exemplo, né, esse testemunho aí seu, no seu trabalho, é isso mesmo. Eu também acredito dessa forma. As pessoas, às vezes, cristãos, colocam-se como fariseus também, colocando um peso sobre as outras pessoas, uma régua, uma medida na qual ela nem ela mesma, às vezes, consegue praticar, né, exercer. Então, devemos o quê? Expressar a espiritualidade. E a espiritualidade é sermos como Cristo. Então, que tenhamos
essa advertência. Sejamos como Cristo e não como os religiosos fariseus. Às vezes estamos imitando os fariseus da Bíblia, ao invés de imitarmos a Cristo. Mas aí alguém pode dizer assim, mas a depravação moral, né, desse mundo tem trazido muita escuridão, é o que o pessoal lá da Porta dos Fundos fez no Netflix, é o que o Banco Santander patrocinou, aquilo outro. Irmão, eu quero dizer para você que esse mundo vai entrar em mais escuridão ainda. Né? Quem está sujo vai se sujar mais. Agora quem está limpo, que limpe-se mais. Mas a limpeza não é você abandonar atos, comportamentos, é você se aproximar, contemplar a Cristo. À medida que você contempla Cristo, o seu caráter, a sua alma vai sendo transformada e você vai passando a ser um cristão mais espiritual e menos religioso. Amém? Muito bem. Glória a Deus, nós estamos aqui nessa live, hoje estamos somente com a transmissão pelo YouTube e hoje vamos fazer de forma mais breve. Então, pastor Edson, vamos para a nossa conclusão. Eu gostaria de ouvir aí as suas considerações finais. Amém, pastor. Algo que nós temos que ter, né? Não trocar jamais, né, a graça pela lei, né? Eu creio nisso, né? A graça foi nos dada de graça, realmente, né? E simboliza, pastor, a graça, o ouro de Deus, né? Seu significado é a vida divina, é a glória de Deus, né? Já nós vemos também na Bíblia, né? A prata é a justiça de Cristo. Mas o bronze é o juízo de Deus, né? É a condenação. Então nós jamais devemos trocar, né? Trocar essa questão aí da graça, né? O bronze nos leva à condenação, nos leva a sucumbir, né? Diante do diabo. Então nós cremos, eu creio nisso. A graça, nós, apesar de não temos merecido, mas nós somos agraciados por Cristo Jesus. Eu creio que nós nunca devemos ser omissos de pregar esse evangelho maravilhoso, né, do Senhor Jesus, e temos fé, né, a justificação da fé. Nosso coração não está aberto a essa condenação do diabo, né? Eu creio nisso. Amém. É isso mesmo, pastor Edson. Também acredito dessa forma. Pastor Edson é conosco, da Igreja Pedras Vivas, na cidade de Manaus, Amazonas. Sim, estou Amazonas. Estamos andando junto, fazemos parte da mesma rede de igrejas. Amém. Glória a Deus. Irmãos, muito obrigado por você. Encerro também com as minhas considerações e orando por você. Quero dizer, cuidado com a religiosidade. Imite a Cristo e não os fariseus. Não troque o evangelho, não troquemos o ouro pelo bronze. Ou seja, o ouro é o que Cristo fez. Ele pagou o preço. O evangelho nós recebemos de graça, mas alguém pagou o preço. E foi Cristo. E não é barato não é pouca coisa. Ele teve que pagar comprando não por ouro nem por prata, mas comprou com seu precioso sangue. Enquanto que o bronze nós compramos com as nossas obras, com os nossos atos de justiça. Então devemos buscar a santidade, devemos jejuar, orar, mas não julgar. O religioso ele julga e ele contempla suas obras e seus rituais, mas o espiritual ele contempla a Cristo. Amém? Olha, muito obrigado pela sua companhia. Muito bom estar com você mais esta live. E eu tenho certeza que você foi tremendamente abençoado, assim como eu também fui. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus o abençoe.